Pai, que grande segurança termos à nossa disposição uma fonte de conhecimentos para que, uma vez aceitos, praticados, vão redundar em uma série de bênçãos para podermos compartilhá-las e apresentar, através destes respectivos testemunhos, a presença de um Deus cuidador, provedor e salvador em Cristo Jesus. Desta forma, Pai, que as lições de lealdade ao Evangelho e fidelidade a quem devida, aprendamos também a graça de termos no cerne de nosso ser, a nossa mente, um desejo incontido em sermos bem mais prontos, abnegados a realizar o seu serviço, a expansão do Evangelho eterno e tornar alcançável as bênçãos em todas as áreas da vida para aqueles que necessitam tanto delas. Obrigado, Pai, por nos compartilhar esse ministério de expansão mundial do Evangelho eterno através do nosso ato, do devolver, do dar e do compartilhar. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós temos a nossa lição pautada no pacto do dízimo. Fomos criados e depois fomos resgatados do salário do pecado, que é a morte. Mas Deus interviu. É importante lembrarmos que, a partir do momento em que o pecado adentra neste mundo, desde nossos pais até chegar a nós aqui, perdemos tudo com a entrada desta ação malévola que macula todo que nasceu nesse mundo, exceto aquele que iria nos redimir. Conforme está escrito em Gênesis 3, 17 a 19. Agora, por meio da aliança com Ele, Jesus, Deus nos deu uma oportunidade de recuperar tudo que foi perdido. Não é fantástico o que Deus é capaz de fazer para restituir o que nos foi tomado por usurpação? Nossa aceitação da aliança inclui a nossa restauração também. Desenvolvimento e o retorno a Deus de tudo que temos e somos. Deus nos dá força para adquirir riquezas de todas as montas. Devemos então lembrar que o propósito de tudo que recebemos é confirmar aliança com Ele e Ele conosco, nos abençoando, nos preparando para vivermos os melhores dias de nossas vidas. Deuteronômio 8, 17 e 18. A fidelidade tem sido o poder espiritual muito importante, porque sabemos que ela é o resultado da graça de Deus em cada um dos seus filhos, porque é impossível ser fiel se a graça não atinge a gente.
Nosso Pai nos deu salvação e bênçãos por meio da aliança que Ele estabeleceu, que foi selada com o sangue de Jesus, seu Filho unigênito. Portanto, Jesus se fez mediador da nova aliança, que fala melhor do que a aliança firmada com o próprio Abel. Amém? Hebreus 12, 24. Fantástico a proposta de Deus para que nós venhamos compreender que tudo foi posto à nossa disposição. Em relação aos dízimos, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, diz o profeta Malaquias, inspirado pelo divino Criador, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês uma bênção sem medida. Que proposta extraordinária! Conforme ele disse a Abraão, não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo, eu lhe darei uma grande recompensa. Gênesis 15, verso 1, eu amo esse texto, é uma das promessas fascinantes de Deus e válida para todo aquele que compactua com ele uma aliança. Na verdade, o Senhor estava dizendo a Abraão, não se preocupe, eu serei seu protetor, eu serei o seu provedor em todos os dias da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. De tal forma que Abraão foi em tudo, irmão, tudo ele foi abençoado. 24, verso 1 do livro de Gênesis, aliás. E vale a pena conferir. Por quê? Que em tudo ele foi abençoado, está mais claramente subscrito. Em Gênesis também, 26, verso 5, à sua disposição. Foi firmada uma aliança com Abraão e por meio de Cristo chegou até nós. E nós podemos, em tudo também, receber as bênçãos de Deus. Na sua saúde, nos seus relacionamentos, família, trabalho, edificações, espiritualidade, vida material, em todos os âmbitos do seu viver. Meu irmão e minha irmã, o dízimo equivale a 1/10. Tão somente. A legislação do dízimo dada a Israel no Sinai indica que o dízimo é santo e pertence a Deus. É o que está escrito, Levítico 27, 30 e 32. Ofertas de gratidão são adicionais ao dízimo, separadas dele. É sempre bom lembrar. A oferta não tem um percentual. Ela é concedida segundo o desejo do seu coração, daquele que ama o Senhor e quer demonstrar esse amor. Amém? Em Gênesis 14, 18 a 20. Ali, Abraão, o abençoado de Deus, o pactuado com o Senhor dos Exércitos, ao vencer uma batalha com 4 poderosos reis, com 318 homens de sua casa, ele retorna, ele põe em liberdade 5 outros reis que eram prisioneiros, partindo de Sodoma, Gomorra, e as outras 3 cidades daquelas campinas, de Zoar, Zeboim e Águiba. E ao chegar de volta, libertando seu sobrinho Ló, ele traz os despojos apenas dos reis que ele venceu. E procura Melquisedeque
para dar o dízimo de tudo. Melquisedeque, alguém que a Bíblia não apresenta genealogia. Ele é tido como o rei de Salém. A primeira menção do dízimo está citada nesse texto. A história do encontro de Abrão com o sacerdote de Salém. A última menção do dízimo na Bíblia lembra o mesmo encontro. Não é interessante isto? Está citado em Hebreus 7, 1-9. Vale a pena você observar. A história de Hebreus, que nem Melquisedeque, nem Cristo eram de tribo, ou da tribo de Levi. Então o dízimo precede e segue a particularidade dos levitas. O dízimo não é um costume exclusivamente judaico, meu irmão, e não teve origem com os hebreus no Sinai, mas muito antes, ao ponto em que Jesus ensinou Adão e Eva o que significaria um sacrifício pelo pecado, como o do cordeiro, que foi imolado. E depois Abel, oferecendo a sua oferta, um cordeiro, a primícia de seu rebanho. E também Caim trouxe a sua oferta, mas não era uma oferta de coração. Deus entristeceu-se por ela. Onde fica a casa do tesouro? Citada em Malaquias 3:10. Agora, veja que interessante. Deus sinaliza aonde Ele deseja que nossos dízimos sejam aportados. Aonde devemos levá-los para a glória do seu nome, para a expansão da pregação do Evangelho, porque só para isso o dízimo é designado. Pregar o Evangelho eterno, em tempo e em fora de tempo. E que homens com o dom, o amor, o desejo incontido em esparramar as boas novas, tenham recursos suficientes para ir e vir, para serem sustidos, para que não se preocupem com nada a não ser a obra de salvação, de almas para o reino de Deus. Isto é o fruto exclusivo dos dízimos, conforme citado também em Deuteronômio 12, 5-14. Vale a pena você ler em oração. Deus tem depósitos específicos para tudo. Em Jeremias 10, verso 13, o depósito dos ventos. Em Salmo 33, 7, depósitos das águas. Em Jó 38, 22, depósito da neve e do fogo. Em Deuteronômio 12, 26, 28, 32, completa a compreensão de Malaquias 3:10. Amém? Esse texto de Deuteronômio, como de 12, capítulo, versos 5-14, mostram que os filhos de Deus não poderiam usar o próprio critério pessoal quanto ao lugar em que seu dízimo seria depositado. Levítico 9:6 nos diz que, assim como o Senhor falou, eu o farei, e a glória do Senhor aparecerá. Provérbios 8:34 também diz que bem-aventurado é aqueles que lhe dão ouvidos. Salmo 84:11 diz que o Senhor dá graça e glória. Que o Senhor é um sol e um escudo, e que nenhum bem sonega aos que andam retamente. Bendito aquele que confia no Senhor. Bendito aquele que espera e descansa no Senhor. Salmo 37:7, Isaías 30:18. Louvado seja para sempre o nome do Senhor e sua essência. O propósito do dízimo
no livro de Levítico. Levítico 27, verso 30, é o último capítulo. Esse aqui eu vou compartilhar com você. E assim diz o Senhor. Veja que é algo simples, mas imperativo para a nossa compreensão. Também todas as dízimas do campo, como da semente, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Amém? Então, o dízimo é algo santo para o Senhor. Louvado seja os seus ensinos e a sua palavra, que está aqui mencionada para nos salvar dos atos insólitos que nós, seres humanos comuns, praticamos. Mateus 22, 21 nos diz que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando nós tivermos dúvida do que vamos fazer, por que nós não buscamos o Senhor? E perguntamos a Ele, porque também Ele tem prazer em nos instruir. Isaías 28, 26 nos diz: o Senhor Deus é o que nos ensina e nos instrui acerca do que há de ser feito. E o verso 29, até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Amém? E quando você quiser deixar ser dirigido pelo Senhor, lembre do Salmo 32, 8, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus próprios olhos. Siga o que está escrito, não fuja disso e você nunca errará. Melhor confiar em Deus do que confiar em príncipes. Salmo 118, verso 19. Visto que Deus é o dono absoluto de todas as coisas, porque Ele criou tudo, assim também como Ele é dono de todo o ouro e toda a prata. Ageu 2, verso 8. Salmo 24, verso 1. Ele, obviamente, não precisa de dinheiro de ninguém, nem o meu, nem o teu. Ele pode transformar pedra em ouro, pedriscos em diamantes, o chão onde você está pisando em ouro puro como de Ofir. Não duvide de Deus. Contudo, porque o dízimo lhe pertence, o Senhor nos diz o que fazer com ele. Você concorda? E as necessidades para que não se pare jamais de se pregar esse santo evangelho. O dízimo é um valor colocado a mais nos seus rendimentos, nos seus lucros, nos recursos que chegam à tua mão. Deus colocou a mais só para testar você, o tamanho da tua lealdade, o tamanho da tua bondade estão já nas suas ofertas e reconhecimento que Ele te salvou, que Ele te criou, que Ele te proveu todas as coisas, que Ele te dá sabedoria, que Ele te dá saúde, que Ele te dá amor, que Ele te dá um senso de pertencimento, que Ele te dá uma família, que Ele te dá uma mãe saudável, ainda que algumas não estejam, e que Ele te dá todas as coisas além da salvação, e um novo mundo, e uma morada eterna, que olhos jamais viram, nem ouvidos ouviram, que jamais penetrou em coração de homem algum, o que Ele tem reservado para aqueles que o amam. Diga aleluia ao nome do Senhor. Portanto, seja liberal. Melhor coisa é dar do que receber, meu irmão. E o livro de Tito, que está exatamente pertinho de Hebreus, antes de Filemão, 3,14 deste livro nos diz: e nossos amados aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos.
Filemon, já no capítulo 10, na verdade, verso 10 e 11, porque só tem um capítulo, referindo-se a Onésimo, o qual noutro tempo te foi inútil, dirigida a Filemon, mas que agora é útil. Sejamos úteis agora ao Senhor e à sua causa, a expansão do seu reino. Amém? Não nos cansando de fazer o bem, conselho apostólico em 2 Tessalonicenses 3,13. Porque no fim dos tempos, em que os fiéis não puderem comprar nem vender, nunca esqueça que isso vai acontecer, infelizmente. E nós vamos ficar represados, ilhados neste mundo, conforme está descrito no livro de Apocalipse, capítulos 13 e 14. Quando parecer que todo mundo está contra nós, e você vai sentir isso na sua carne, a fidelidade dos dízimos certamente nos ajuda a ter confiança no Deus em que nós servimos. Outra grande razão para a fidelidade financeira é o recebimento das prometidas bênçãos de Deus. Como parte do pacto do dízimo, o Senhor prometeu bênçãos tão grandes, mas tão grandes que não teremos espaço suficiente para guardá-las, meu irmão. Com o excedente poderemos ajudar outros a sustentar a obra de Deus, aliadas às nossas ofertas. Louvado seja a essência do caráter de Deus. Dízimos sobre o lucro bruto ou líquido? O que você acha? Presta atenção. Se você tem dúvida do tema, entre em oração. E continue assim. Nosso dízimo, ou nossa renda, é calculado sobre a monta que recebemos, ou o lucro, se somos autônomos e temos nosso próprio negócio. O governo desconta impostos, não é verdade? No salário do trabalhador, para cobrir custos dos serviços como segurança, estradas, pontes, limpeza, seguro-desemprego, atendimento de saúde e etc. Ainda que esses serviços sejam aquém das nossas necessidades reais, eles são providos e muitos se beneficiam deles. A questão do valor bruto ou líquido envolve principalmente se devemos devolver o dízimo com base em nossa renda, antes ou depois de tais impostos serem descontados. Aqueles que são autônomos podem deduzir legitimamente o custo da execução dos negócios para determinar seu lucro real antes da dedução de seus impostos pessoais, abrangendo esses fatores aqui citados. Agora, para todos, as contribuições para o INSS, essas podem ser descontadas, porque elas ainda haverão de se tornar em proventos futuros, como aposentadoria, as quais nós continuaremos ofertando nosso coração, ofertas sagradas e o nosso dízimo devolvendo. Essas pautas, elas são extraídas de uma recomendação à Igreja de Deus da Associação Geral. Princípios e diretrizes sobre dízimos. Página 111. F. E uma página adendo de número 22. Seria muito interessante. E eu vou fazê-lo para você. Ler 1 Reis 17, 9 a 16, porque é muito profundo o que aqui está subscrito. Qual era a situação da viúva antes de Elias ir ter com ela? O profeta lhe pediu que fizesse, antes de cuidar de si mesma e do filho, alguma coisa. E aqui está escrito, no verso 9, Deus diz: levanta-te, Elias, e vai a Serepta,
que é de Sidom, habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Olha que interessante, eu não vou ter tempo de ler tudo como eu gostaria. Esta mulher, ela recebeu esta informação de Deus. Vai um homem da minha parte aí, sustente esse homem. Mas como, Senhor, se eu só tenho comida para uma refeição e morrer depois, eu e meu filho? Então esse homem vai lá, Elias. No verso 12, porém, ela disse, quando ele primeiro, no verso 11, vai: traze-me uma vasilha de água para que eu beba. No verso anterior, e no 11, indo ela buscou, chamou-lhe e disse: traze agora também um bocado de pão da tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 covados e vou prepará-lo para mim e meu filho, para que comamos e morramos. Disse Elias: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora, depois farás para ti teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não faltará. Ela fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela, ele e sua casa por muitos dias. A panela, a farinha não acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Amém. Que lição maravilhosa. Primeiro para o Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Amai primeiro o Senhor de todo o teu coração, tua força, tua alma e teu entendimento, porque Ele te amou e se entregou primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. 1 Reis 17:13, 1 João 4:19, Mateus 22:37, 38 e Mateus 6:33. Amém. Creia no Senhor, estará seguro. Crê nos seus profetas e prosperareis. Um dízimo honesto e fiel, e as bênçãos serão multiplicadas, meu irmão, porque o Senhor vê, sabe e ouve todas as coisas. E há livros no céu, Apocalipse 20, verso 12. O livro memorial, por exemplo, Malaquias 3,16. Salmo 56:8. Isaías 43:25. E tudo vai ser trazido à tona, porque estão escritos. Eclesiastes 12, 13 e 14. Lembra-te do caso de Ananias e Safira em Atos 5-11. Então a melhor coisa do mundo é ser fiel a Deus. Ele não te deixará sem a sua fidelidade, porque ele disse: honrarei os que me honram. Não se apela para a gratidão, irmão, e nem para a generosidade, irmã, e tão menos para a honestidade de alguém. Isso faz parte do caráter, isso só Deus pode torneá-los e torná-los brilhante como uma joia rara. O que importa é que o dízimo é do Senhor e Ele espera que lhe devolvamos. Gerenciar para Deus é um privilégio único, é uma responsabilidade ímpar, sem igual. Glória a Deus nas alturas. Se todos fossem fiéis, Deus nos abençoaria e nossas ofertas aumentariam em 1000%. E multiplica isso em bênçãos para a tua vida, porque a bênção do Senhor que enriquece, ela não oferece dores. Provérbios 10:22. E o justo abundará em bênçãos. Provérbios 28:20. Pai, que lição maravilhosa para quem quer experimentar a verdadeira prosperidade das abundâncias que Jesus veio para nos dar, conforme diz o Evangelho de João. Só que não é para todos, é para quem quer experimentar ser fiel até a morte. E dar-te a coroa da vida
em nome de Jesus, não iremos morrer,